E a mensagem, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, deixa a Bíblia aberta, do versículo 1 até o versículo 7. Quem quiser já ir dando uma lida, podem ficar à vontade, porque antes a gente tem uma ilustração. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 7, fala acerca da multiplicação do azeite. Porém, nessa noite, o tema da mensagem é 4, do 1 ao 7. Vou pedir ao auxílio dos meninos antes de iniciar a mensagem. Irmão Júnior soltar o vídeo e o irmão Leandro a iluminação. E o tema, o que você tem? E o azeite. Jerusalém, 850 a.C. Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a casa. Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você? Não. 13. Será a última na minha plantação. Os 2 serão 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos. Eu voltarei logo. Está se desesperado. Será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Me ajudem, por Deus, me ajudem!
Seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam aos seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. Rápido,
Versão brasileira, Áudio News. Oremos. Santo Deus, Pai que está nos céus, nessa hora, meu Deus, queremos confessar diante de Ti, ó Pai, que Tu, somente Tu, és o Deus provedor das nossas vidas, meu Deus. Ó Pai Celestial, sabemos que Tu, ó Deus, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, ó Deus. E cremos que nessa noite, meu Pai, o Senhor vai derramar uma porção redobrada sobre esta igreja, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, vai operar maravilhas nessa noite, ó Pai. Deus, sabemos, ó Deus, que Tu tens perguntado a todo momento o que temos diante de Ti, meu Deus, e que muitas vezes temos respondido, ó Pai, que não temos nada, mas o nada que temos, ó Deus, Tu, somente Tu pode multiplicar, pode, ó Deus, fazer bênçãos inimagináveis, ó Deus. Por isso, meu Pai, abra os nossos corações, meu Deus, abra os nossos ouvidos a ouvir a Tua palavra nessa noite, meu Pai. E, ó Deus, dá-nos entendimento, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja nessa noite transbordante em nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, o vídeo por si só já poderia, eu já poderia ir para casa, porque a mensagem que eu aprendo e que eu creio que os irmãos também aprendem com esse vídeo é muito, mas muito impactante em nossas vidas. Quem teve a curiosidade de ler 2 Reis 4, do 1 ao 7, eu não vou nem me ater a ler, porque ele está resumindo todo o filme que foi passado aí. E a primeira coisa que a gente vem a estudo nessa noite, quem era Eliseu? Eliseu nada mais é que o sucessor de Elias. E Elias, quem conhece a história de Elias, fez grandes maravilhas, né? E Eliseu teve essa missão de fazer essa sucessão, e em conversa com Deus, Deus pergunta a Eliseu o que Eliseu queria, qualquer coisa, e assim Deus o faria. Só que a resposta de Eliseu, digamos assim, creiamos que é impossível surpreender a Deus, mas o que Eliseu trouxe como resposta, podemos imaginar que surpreendeu, porque a única coisa que Eliseu pediu a Deus era uma porção redobrada do Espírito Santo. Imagine o tamanho da fé do profeta Eliseu. E o texto, ele relata uma mulher viúva herdando dívidas do seu marido, diante da dificuldade, diante da provação, diante de uma situação que muitas vezes leva muitas pessoas à depressão. A primeira coisa que a mulher fez foi procurar e aproximar alguém que representasse ao Deus Todo-Poderoso. Foi a primeira atitude, digamos que vitoriosa, daquela mulher. Uma mulher que não tinha nada, que já creiamos que ela já tinha vendido o que ela tinha para tentar pagar essa dívida, e os credores estavam em cima, querendo resposta, dando prazo que já tinha terminado, e aí ia levar o que mais de precioso
que aquela mulher tinha, que eram os 2 filhos, a serem escravos deles. E a recorrência daquela mulher foi simplesmente buscar alguém que levasse ela a aproximar-se de Deus. Qual tem sido as nossas decisões diante das dificuldades? Quem temos procurado? Diante de quem que a gente tem colocado os nossos anseios, dificuldades, lutas, batalhas, quer seja espiritual, quer seja no mundo natural? A quem temos procurado recorrência? Sabemos. Primeiro, imagine, vamos conjecturar o sofrimento daquela mulher. Passara por uma perda de um ente querido. Imagine perder o marido, não ter situação financeira para criar os seus filhos e ser pressionada por causa dessas dívidas herdadas que o marido deixou após morrer. Talvez nós não estejamos numa situação como essa. Talvez as nossas dificuldades sejam um pouco menores, mas ora vem, ora vai, a gente passa por crises, a gente passa por lutas, por dores, por dificuldades. E o que eu aprendo nessa noite, não importa o tamanho da dificuldade, apenas aproxime-se de Deus, que Ele trará resposta. Assim como Ele trouxe para aquela viúva. A Bíblia, ela relata, como eu falei anteriormente, que Deus, Ele nos dá muito mais do que pedimos e do que pensamos. Os pensamentos de Deus, como foi pregado pelo irmão Leandro há uns 15 dias, 21 dias mais ou menos, que a visão de Deus, ela ultrapassa qualquer barreira. E uma das virtudes de Deus é a onipresença. Então Ele está contigo onde quer que andares. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele sabe da minha e Ele sabe também da sua necessidade. Mas mais além, Deus sabe o que realmente eu e o que realmente você precisa. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus e Deus tarda ou não traz aquela bênção que pedimos, porque muitas vezes poderia naquele momento não ser um momento adequado, ou mais além poderia nos afastar de Deus. Por isso, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que lhe aproxima dele. Só relatando algumas histórias da Bíblia, por exemplo, a história de Moisés. Moisés ficou anos e anos e anos à espera de uma bênção. Quando ele avista a terra prometida, morre. Só que, será que Deus, a promessa de Deus, era a Canaã prometida, era a chegada na Canaã terrestre, ou era a promessa
de Deus de levar Moisés para o céu. Porque relatos depois chegaram no local que Moisés morreu e não encontraram nada. Ou seja, podemos imaginar uma incógnita aí, que Deus não tenha levado realmente para Canaã, que é onde Ele tem prometido para mim e para você, que é a morada celestial. Então, às vezes a gente se depara diante de uma situação difícil, pedimos para sair daquele problema, e Deus às vezes tarda a abençoar. Mas creamos que, por certo, o nosso Deus, assim como foi no vídeo, Ele é um Deus provedor, e Ele estará contigo onde quer que andares, estará com vocês, por maior que seja o vale, e quanto menos esperamos, Ele vai lá e nos ressuscita e traz de volta a vida. Só que Deus, Ele quer que humilhemos diante dEle, Ele quer que busquemos a Ele, Ele quer não apenas te abençoar. Sabemos que recebemos a todo instante bênçãos divinas, mas Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer um relacionamento contigo, Ele quer que você aproxime-se dEle, Ele quer que você crie intimidade com Ele, para o momento certo Ele chegar diante de ti e perguntar: o que você tem? Qual seria a sua resposta se você se deparasse nesse momento com Deus, face a face, e Deus perguntasse: o que você tem? Talvez a sua resposta, a princípio, fosse igual a daquela mulher. Ela diz ao profeta Eliseu: não tenho nada. E pelas imagens, se você dá uma olhada, dá uma lida nos versículos citados, ela repete: não tenho nada. E o profeta, ainda insistente: o que você tem? E ela responde: apenas uma botija de azeite. Sabe o que Deus pode fazer com o mínimo que você tem? Às vezes a gente se depara diante de situações como essa e entramos em desespero, achamos que tudo está perdido, que o que temos não representa nada diante de Deus, que somos falhos demais para Deus olhar para nós, que temos muitas dificuldades para o servir fielmente, que passamos por muitas batalhas espirituais e que às vezes achamos que Deus não está conosco, achamos que Deus às vezes pode ter se afastado de nós justamente por essas falhas. É interessante que eu comentei na última mensagem que eu fiz para os jovens, que às vezes a gente se detém apenas ao versículo 16 do capítulo 3, João 3,16, apenas nos detemos aquilo ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem conhece o versículo 17? Quem conhece? Sabe o que diz lá? Deus, Jesus, não veio para condenar, mas para salvar. E essa é a promessa de Deus. Os nossos pecados já foram pagos lá na cruz.
e nenhuma condenação há mais em quem está em Cristo Jesus. Isso é promessa em minha vida e eu creio nessa palavra. Se você também crê, receba o melhor de Deus em sua vida, porque Ele tem prometido, através de Cristo, uma mansão celestial. E é essa salvação que Ele tem nos garantido dia a dia. Muitas vezes eu vejo cristãos se acovardarem, acharem que o que tem para apresentar diante de Deus é muito pouco. Acham que apenas uma botija de azeite não é o suficiente para Deus operar em suas vidas. Mas só através dessa palavra aí, através dessa multiplicação que o Senhor operou através do profeta Eliseu, a gente consegue perceber que não importa o que você é e que não importa o que você tem, e que Ele, através desse pouco, Ele pode fazer maravilhas, milagres e prodígios na sua vida. Imagine você na situação daquela viúva. Chega alguém lhe cobrando. Você tem más notícias? O medo toma conta. Qual seria a sua reação diante de uma situação como essa? Qual seria? Buscaria Deus? Esperaria em Deus? Cria que Deus faria reverter a situação? Ou entraria em desespero? O que eu aprendo mais? Até que ponto você acha que a viúva conhecia o Deus de Eliseu e, óbvio, do seu falecido? Sabe a que ponto eu imagino? Eu imagino uma fé tremenda que, diante de uma simples botija de azeite, o profeta pede àquela mulher para ela pegar vasilhas, e o que ela faz? Apenas obedece, não questiona, apenas obedece. Olha o tamanho da fé daquela mulher. Se ela só tinha uma botija, uma pequena vasilha com azeite, e ela assim vai, obedece, e o milagre acontece. Assim também é em nossas vidas. Assim também trazemos para o nosso cotidiano, diante de provações, de lutas, de dificuldades, apenas tenha fé, deposite a sua fé no Criador, e com certeza o deserto será apenas um lugar de passagem, porque a morada para os que creem é o céu. E por mais que seja grande o deserto, ele terá um fim. Com certeza ele terá um fim, e creiamos que passaremos pelas batalhas e no final estaremos dando glórias a Deus. Para finalizar, como Deus tem suprido as suas necessidades? Como Deus tem suprido as suas necessidades? Eu não sei como, mas você sabe. Você é ciente das bênçãos
que Deus tem te trazido, você é ciente do que Deus tem operado em suas vidas? Você é ciente do quanto Deus, diante de batalhas, Ele tem dito: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Apenas confie, apenas creia e o milagre acontecerá. Interessante que os meninos, creio eu, que nem sabiam o tema da mensagem, e agora há pouco cantou haverá milagre. E às vezes Deus, Ele tem revelado palavras que imaginamos nas entrelinhas das nossas vidas. Deus tem falado conosco e a gente muitas vezes agrava os nossos ouvidos a não ouvir, fecha os nossos olhos a não ver. Mas Deus, diante das dificuldades, diante de quando mais precisamos dele, Ele tem pegado as nossas dores, lutas, dificuldades, colocado tudo em suas costas, e Ele faz mais além disso. Além de carregar tudo isso que é nosso, para não nos cansarmos, Deus pega-nos no colo e carrega diante das batalhas. Creia, creia, apenas creia, apenas tenha fé, que não importa o que você tem, é esse pouco, é essa botija de azeite que Deus quer fazer multiplicar bênçãos na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém.